Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos vocês, não só hoje, mas para todo sempre. Para quem não me conhece, eu sou a Kellen Cristina, sou diaconisa e professora da Escola Bíblica Dominical, congrego na Igreja Assembleia de Deus, Madureira, Campo de Turvânia, e estou aqui retomando as nossas lições, o resumo das lições, né? Eu não gravei durante um bom tempo devido à falta de tempo que eu tive, porque eu tinha um ministério com um departamento infantil de todo o campo onde eu congregava, e devido ao meu trabalho, aí a gente tem casa para cuidar da família, então eu fiquei sem tempo. Agora esse ano eu já estou mais tranquila assim, e vou retomar essas lições em nome de Jesus. Não deixei de frequentar a escola bíblica, continuei estudando e aprendi muito, mas eu sei que quando eu estou aqui ensinando eu aprendo muito mais. E estou aqui mais uma vez para a gente recomeçar, né, com essas lições. E eu achei muito importante o tema deste trimestre, esse primeiro trimestre de 2024, porque justamente esse ano eu quero dar mais atenção para minha família, estar mais voltada para minha família. E o tema, né, é família, um projeto de Deus, o tema desse trimestre, moldando lares estruturados, saudáveis e estabelecendo um legado de valores segundo a Bíblia Sagrada. Um tema maravilhoso e muito importante, necessário para as nossas vidas. E essa lição ela é comentada pelo pastor Valdir Alves de Oliveira. Ele que é pastor auxiliar na Catedral das Assembleias de Deus em Brasília, Distrito Federal, no Ministério de Madureira. E outras coisas a mais que tem na revista aí, e também se você pesquisar você vai saber mais sobre ele. Mas vamos então para a lição de número 1. Essa lição, ela é muito importante, mas eu vou estar resumindo aqui porque nós já tivemos ela no domingo, né? Primeiro domingo de janeiro, já foi lecionada. Eu não gravei antes por causa que eu estava me preparando, organizando como que eu ia fazer, né? Como que eu ia, a estrutura que eu ia organizar aqui. Eu não tenho muito material de estúdio, não tem nenhum material de estúdio. Mas eu me adaptei aqui e vamos lá. O importante é a palavra de Deus ser anunciada. Então vamos aqui, bem resumida essa lição, e para não ficar muito extenso. A lição de número 1, ela traz o título que diz: o projeto estrutural da família. O texto áureo vai nos dizer: e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma disjutora que esteja como diante dele. Gênesis 2, 18. A verdade aplicada vai dizer: a criação da família é uma obra de Deus, mas a sua administração é de responsabilidade de seus membros. Os objetivos da lição são estes: refletir sobre o projeto divino chamado família, mostrar que a família precisa estar firmada em Deus e ressaltar as promessas que Deus tem para a família. Os textos de referência se encontram em Gênesis capítulo 2, os versículos 18, 21, 22, 23 e 24, que diz assim: e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma disjutora que esteja como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão, e disse a Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Amém? Glória a Deus. Você pode ir na sua revista ou na internet, se você pesquisar sobre essa lição, ver que tem leituras complementares. É sempre bom você acompanhar, né? Fazer essas leituras durante a semana e estar lendo sempre o capítulo que é mencionado ali na palavra de Deus. E sempre em oração, porque quem dá o entendimento é o Espírito Santo, né? Aqui tem um motivo de oração que nos sugere que a gente ore para que o projeto de Deus sempre alcance mais e mais vidas, que é esse projeto da família, né? Nós vamos ver mais sobre ele durante a lição, mas vamos orar agora neste momento. Você pode também interceder aí, fazer o seu pedido, confiando que Deus fará o melhor para você. Amém?
Senhor, meu Deus, eterno Pai, agora diante da Tua presença eu venho pedir que o Senhor esteja conosco, Senhor. Estou aqui retomando aquilo que o Senhor me chamou para fazer, que é anunciar o Evangelho. E estou aqui através das redes sociais, através deste canal, para transmitir um pouco da Tua palavra. Que o Senhor esteja me direcionando conforme o Teu querer e a Tua vontade. Que eu possa, Senhor, crescer na graça e no conhecimento. Que a minha família possa ser alcançada. E através também deste canal, através dessa mensagem, famílias também possam ser restauradas e alcançadas, Senhor. Que o Teu projeto maravilhoso possa alcançar mais e mais vidas. Possa alcançar os lares de todo o nosso Brasil, até no exterior, onde for, Senhor, que estiver uma família, que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa cuidar cada vida em nome de Jesus, e que o Senhor esteja conosco, nos dando sabedoria e direcionamento em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, estou muito feliz. E já agradeci ao meu Deus por mais esta oportunidade de estar aqui juntamente com vocês, para aprender um pouquinho mais, né, da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é infinita, né? E é um aprendizado eterno que a gente tem. Mas é muito bom estar aprendendo, crescendo na graça, né? E no conhecimento. Mas vamos aqui à introdução que nos diz: iniciamos este trimestre enfatizando que o casamento faz parte da formação da família, como revelado no glorioso projeto de Deus logo após a criação do ser humano. Veremos que além de criar, abençoar e capacitar, o Criador deu instruções e estabeleceu princípios que devem nortear ainda hoje a formação familiar. Tudo o que o Senhor ensinou, todas as instruções que o Criador nos deu, os princípios, ainda valem, ainda prevalecem para um sucesso, para a construção familiar. Então é muito importante a gente lembrar disso. No tópico 1, projeto família. Aí aqui vai falar um pouco, né? Definição de projeto. Descrição escrita e detalhada de um empreendimento a ser realizado, plano, planejamento, intenção de fazer ou realizar algo. Essa é a definição de projeto. E todo projeto tem um arquiteto, né? A gente sabe disso. Nesse projeto aqui nós sabemos que Deus foi o engenheiro e desenhista, o mentor, o criador, o idealizador, o pai da concepção. Todo projeto tem um início. E este projeto foi concebido ainda no Jardim do Éden, conforme a gente vê lá em Gênesis, né? Quando Deus criou, então, a família. Eu acredito que o projeto já iniciou antes, que foi no coração de Deus, né? O desejo dele. Porque Deus, ele tem os planos dele traçados desde há quanto tempo, né? Desde a fundação do mundo, desde antes. Ele já tem todo o seu projeto traçado e sabe ainda o que irá acontecer. Então, mas teve início ali, né? Começou ali no jardim. 1.1, as finalidades do projeto. Aí vai falar que 5 finalidades. Primeiro, não deixar o homem só. Ter companheirismo para ele, né? Para ele não se sentir sozinho. Segundo, não deixá-lo sem adjutora, ou seja, uma auxiliadora, alguém que pudesse ajudá-lo, auxiliá-lo. Terceiro, ter alguém que estivesse no mesmo nível, correspondesse, né? Porque ele estava no meio dos animais e não havia ninguém como ele, então alguém correspondente a ele, do mesmo nível, né? E o quarto, socializar o homem por meio da família, pois vivia no meio dos animais. Então, quem vive no meio de animais não tem socialização. Socialização é com outro ser humano, é conviver uns com os outros, isso é socialização. Então, é mais uma finalidade desse projeto. E o quinto e o último, frutificar, multiplicar e povoar a terra. Procriação e perpetuação da raça humana. O prazo do projeto, ele é indeterminado, né? Ele não tem fim e não tem validade. E como nós falamos lá no altar, como é falado lá, até que a morte os separe. Então, tem fim depois da morte, né? E mesmo assim, o projeto continua para aquelas pessoas que nascem depois, que surgem, né? Então, é um projeto que não tem fim. Agora, qual que é o manual de instrução técnica para o projeto, onde a gente vai olhar para a gente executar esse projeto com excelência,
da forma correta? A Bíblia Sagrada. Ali está o manual onde vamos aprender a executar esse projeto, a vivenciá-lo e ter sucesso, né? Formar uma família e ser abençoados por Deus. Se alguém não segue as especificações, o arquiteto não tem culpa. Não adianta falar que o culpado é Deus, não adianta falar que está com raiva de Deus, que Deus não abençoou, se você não seguiu o que ele deixou ali para seguir. Então a gente tem que ver que tem coisas que somos nós mesmos que procuramos com as nossas próprias mãos. Então precisamos obedecer os princípios que Deus estabelece para termos sucesso em nossa vida. Como criação de Deus, Ele não instituiu a família por acaso. Temos certeza de que Deus a criou com propósitos. É claro, tudo Deus tem propósitos, né? E ela vem cumprindo ao longo dos anos o seu papel fundamental no desenvolvimento de uma sociedade mais justa, com equidade, mais saudável e sendo o alicerce dos valores éticos e morais, numa sociedade corrompida e depravada. No meio de uma sociedade da qual a gente está vivendo, depravada, uma sociedade doente, a família ainda prevalece, a família que Deus estabeleceu, os princípios de Deus, né? Aquilo que nasceu no coração de Deus faz a diferença no meio dessa sociedade. E a gente vê que sem essa família, sem essa estrutura familiar criada por Deus, a sociedade vai caminhando para um rumo desordenado. É uma sociedade que está adoecendo cada vez mais, porque não está obedecendo os princípios estabelecidos por Deus, não está seguindo o projeto inicial, não está seguindo o que o manual ensina. Então é onde vai de mal a pior. E isso é uma realidade, não adianta falar que não, porque é uma realidade, né? E nós precisamos lutar pela nossa família. Isso aqui vai servir de aprendizado para nós, é uma arma que nós vamos ter, essa revista, essas lições, para nós usarmos para o crescimento da nossa família, para manter a nossa família saudável e abençoada, né? Então é muito importante. 1.2, investimentos do projeto. Um dos primeiros investimentos que tem que ter é amor, porque sem amor o projeto esfria, sem amor fica uma coisa assim triste, fica devagar, sabe? Não funciona, fica faltando algo, fica aquele vazio na alma. Então não funciona. Sem esse investimento do amor, não dá certo. Outro investimento é a responsabilidade, porque sem responsabilidade o projeto não anda, né? Precisa ter responsabilidade para caminhar, para levar adiante. Então é necessário. Outro investimento é a presença de Deus. Essa não pode faltar de forma nenhuma. A presença de Deus é que nos ajuda a manter o alvo ali e a obedecer os princípios. Então, sem o arquiteto, como que o projeto vai funcionar? Ele é o arquiteto, né? Então não tem como. Outro investimento é a compreensão. Sem compreensão, o projeto fica embaraçado. Dá problema, dá confusão, descontentamento, porque aí um briga com o outro, aí um não compreende o outro, então precisa ter compreensão. E nós vamos ver aqui a taxa de juros do projeto, porque tem uma taxa de juros que é vencer as dificuldades diárias, passar por cima dos obstáculos e vencer as crises. Porque não existe família que não passe por crise, não existe família que não tenha problemas e nem obstáculos. Todos nós temos, todo casamento tem, toda família tem. Mas é preciso superar isso, é preciso vencer esses desafios e passar por cima dos obstáculos, resolver, conversar, dialogar, né? E então vai vencer e crescer cada vez mais. E os objetivos do projeto é produzir outros produtos idênticos. Deus, Ele nos fez para que nós façamos pessoas à imagem e semelhança dEle. Porque lá no princípio foi corrompida essa imagem e semelhança. Então, Ele quer que nós façamos outras pessoas, né? Nos deu a habilidade de um homem e uma mulher, então, gerar uma vida que seja semelhante à imagem e à semelhança de Deus. Mas não é só o físico, porque a imagem e a semelhança de Deus vai além do físico. É o caráter de Cristo,
naquela pessoa. Então, nós somos responsáveis por ensinar para os nossos filhos a manifestar o caráter de Cristo, a produzir esse caráter, né? Então, eles serão a imagem e semelhança de Deus. Então, a gente influencia, eu como esposa influencio o meu marido, ele me influencia e nós dois influenciamos os filhos. Então, nós temos essa responsabilidade, esse é o objetivo, né? Produzir outros a imagem e semelhança de Deus. E aí, perpetuar a raça humana, dominar sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Então nós precisamos cumprir com isso aí, aprender e praticar em nome de Jesus. Amém? No ponto 3 nós vamos ver as especificações do projeto. A fórmula e a receita foram dadas. Macho e fêmea os criou. Gênesis 1:27. Deixará o homem pai e mãe e unir-se à sua mulher, algo único e monogâmico. Cada casamento institui uma nova família. Né? Você sai do seu lar ali, pai e mãe, e vai casar com seu esposo ou vice-versa, né? E aí forma então uma nova família. Né? E está bem claro aqui, né? Macho e fêmea os criou. O casamento é uma união de dois sexos opostos. Deus detalhou e deixou bem conhecidas as regras. Tudo foi pensado por Ele. Ele nos deu a responsabilidade de cumpri-las. O dono do projeto é Deus, mas a administração do projeto é nossa. Então, cabe a nós cumprir com aquilo que Ele deixou para nós. Porque como nós vamos, então, cumprir com os objetivos de procriação, de formar alguém à imagem e semelhança de Deus, tanto fisicamente como no caráter, se a gente deixar de cumprir essa regra, né? Então, são sexos opostos que formam uma família. E isso está bem estabelecido segundo os princípios bíblicos. E essa mensagem é para nós cristãos, né? Porque aquelas pessoas que não servem a Deus, nós não estamos falando isso para elas, porque cada um vai prestar conta diante de Deus. Mas para nós que somos cristãos, que subimos no altar, que dizemos que somos servos de Deus, nós precisamos cumprir com o que Deus tem nos ordenado, porque isso é o melhor para nós. Quem sabe mais o que é melhor do que o próprio Criador, do que o próprio arquiteto, do que o próprio Deus, né? Então nós precisamos seguir essas especificações, né? Para que tenhamos sucesso. A família que cumpre o projeto de Deus na sua totalidade é um testemunho prático do desenvolvimento desse projeto divino e vivencia a bênção do Criador. Nós alcançamos as bênçãos na dimensão espiritual quando nós obedecemos princípios bíblicos, quando nós obedecemos a Deus. Então, é importante nós seguirmos aquilo que o Senhor tem nos ensinado através da sua palavra. Amém? No tópico 2, nós vamos ver que a família precisa estar firmada em Deus, né? Porque quem criou sabe preservar, porque quem criou sabe consertar, porque o cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. O que diferencia o casamento do ímpio e o do cristão é a presença de Deus. Ele é o grande reparador dos casamentos de famílias em crise. A gente vê isso nos momentos das dificuldades, no momento da tribulação. Nesse momento a gente percebe essa diferença, porque nós podemos contar com o Senhor e Ele nos ajuda a superar, Ele nos ajuda a seguir em frente, Ele nos ajuda a restaurar aquilo que foi perdido em nossa família. Então, faz a diferença e é maravilhoso ter firmeza em Deus, estar firmado, alicerçado em Deus. 2.1. O casamento é a base sólida e oficial para a implantação da família. Como encontramos no manual bíblico, o estabelecido no princípio é a formação de uma família a partir de um casamento. Para que cada ser humano cresça e se desenvolva em uma estrutura adequada para atender os vários aspectos envolvidos em sua história de vida. Então, o casamento ele é importante para o crescimento e desenvolvimento de vários aspectos da nossa vida, onde será envolvido ali vários aspectos e vai nos ajudar em vários sentidos. Então, é importante o casamento, porque muitos
não saem da barra da saia da mãe, não crescem, porque não tem coragem de assumir essa responsabilidade. Mas é importante esse passo, né? Essa bênção de Deus que é o casamento. Mas nós vamos aprender mais sobre ele ao longo dessas lições. E aqui vai continuar dizendo que ele é importante para que seja uma coisa digna e estruturada, para que nós tenhamos dignidade, para que nós tenhamos estrutura, para não viver em prostituição. As mais novas, aí a Bíblia vai falar que as mais novas se casem, tenham filhos e sejam boas donas de casa, né? Naquela época a mulher não trabalhava fora, então por isso que veio essa fala. Então hoje nós temos que, além de cuidar do nosso lar, ser boas donas de casa, sim, e ser excelentes profissionais também, né? Trabalhar em casa com excelência, com amor, com dedicação, né? Sentindo orgulho de ter uma família, de ter um lar, e pode trabalhar fora, não tem problema, mas não podemos deixar de cumprir o nosso papel inicial também, né? Isso faz parte da nossa vida e não é vergonhoso. Nós temos que observar isso, tanto que é importante. O casamento é um pacto, uma aliança permanente, não é experimental. Não é para fazer, eu vou fazer uma experiência, eu vou casar, né? Para me ver como que é. Não é assim, não. Não pode ser desse jeito, não. Ninguém pode casar-se para ver se vai dar certo. Se não der certo, separa. Não, vou ali fazer o teste ali, ver se vai dar certo. Ignorem o barulho, por favor, gente. É porque na porta da minha casa passa muito veículo. Mas vamos focar aqui na lição, né? Ninguém pode ir lá e falar assim, eu vou tentar ali, vou fazer um teste. Ver se vai dar certo, e depois é só eu separar e pronto. Misericórdia, não pode ser assim não pode ter esse pensamento não. É sério, é muito sério. Não é uma união somente de duas pessoas ali para tirar foto e pronto, para falar que casou. Existe uma união, tanto física como sentimental, espiritual. Então é algo muito profundo e muito sério. E o casamento, ele é até que a morte os separe. Não pode ser qualquer coisa que pode separar, né? Existem casos específicos onde é necessária a separação, né? Mas são muito específicos. Não é qualquer coisa, não é só porque não deu certo uma coisa ali que daria para conversar e resolver, daria para entrar no entendimento. Então, temos que ter esse discernimento e por isso precisa da direção de Deus. Precisamos estar sempre na direção de Deus para a gente depois lá na frente não arrepender, ter dado o passo errado, porque tem muita gente que é precipitado, né? Acha que é brincadeira, acha que é só para fazer graça, só porque é moda, casar e largar, né? O que está acontecendo demais, infelizmente. Mas não pode ser desse jeito, porque isso traz muitas consequências psicológicas, e também emocionais, né? Psicológico está envolvendo o emocional, mas também espirituais. Então nós temos que ter sabedoria e pedir direcionamento de Deus. O casamento foi criado para desenvolver uma sociedade saudável. Quando Deus criou o homem e a mulher, instituiu o casamento, ele foi o primeiro juiz de paz ao celebrar o primeiro casamento. E ele o fez visando a felicidade do ser humano. Deus, ele quer o melhor para nós. Então, ele fez o casamento visando uma felicidade, uma alegria na vida do ser humano. Mesmo tendo dificuldades, tendo situações de conflitos, né? Porém, ao contrário do que muitos afirmam sobre o casamento, considerando-o como algo que estorva, atrapalha a liberdade humana, ele foi estabelecido a fim de que as pessoas pudessem viver satisfeitas, amparadas e felizes. Isso nos leva a concluir que é relevante, ou seja, importante, na estruturação adequada da família, a observância do casamento como estabelecido no princípio. Lá no início, como Deus ensinou, como Deus estabeleceu, se a gente seguir, se a gente observar aquilo ali, aí sim tem felicidade, aí sim tem sucesso. Tem luta? Tem problema? Tem, mas são coisas que que a gente consegue resolver e viver em harmonia, viver em paz, ter alegria, ter prazer, ter vontade de voltar para casa, porque ali é o seu lar, porque ali está a sua família. Então, tem jeito se a gente seguir os princípios estabelecidos por Deus. Mas se a gente seguir como a sociedade tem ensinado, é só desastre. Tanto que a gente vê que a sociedade atualmente não é uma sociedade saudável.
porque deixou de seguir princípios que Deus estabeleceu, que Deus preparou para nós, né? E isso acontece, né? Então precisa ter uma base sólida para que a família tenha sucesso e seja verdadeiramente feliz, abençoada. No 2.2, a família deve cultivar a prática devocional. Os hábitos da leitura bíblica regular, a oração coletiva e individual e o de ouvir e cantar louvores no ambiente familiar muito contribuem na construção e manutenção de um ambiente harmonioso, saudável e edificante. Tais hábitos, além dos benefícios dentro de casa, também irão refletir na vida de seus membros quando em outros ambientes, como no profissional, né, no trabalho, educacional, no colégio, na escola, onde as crianças estiverem, na faculdade, e inclusive no meio eclesiástico, que é dentro da igreja. Então vai refletir em todas as áreas das nossas vidas. É quando a gente tem hábitos que buscam a Deus, de buscar, de fazer culto doméstico, devocional, cantar louvores em casa, né, colocar hinos para a gente ouvir. Então isso é muito importante, né? A prática devocional é fundamental também para transmitir, solidificar e promover os valores cristãos, principalmente quando há crianças e adolescentes no seio da família. Diversos são os desafios que ameaçam a estabilidade e integridade das famílias, a começar dentro de casa, requerendo assim muita atenção por parte de todos os membros da família para estarem priorizando na rotina diária a prática devocional. Então, realmente a gente tem que colocar princípios para ter esses devocionais em casa, tem que ser prioridade. Eu sou falha nisso, eu confesso aqui para vocês que antes eu fazia cultos domésticos, na época da pandemia também a gente fez, e eu tinha mais essa área devocional dentro de casa, e infelizmente eu estou sendo falha e eu quero melhorar. Eu quero trazer isso de volta para o meu lar, porque eu vi o quanto foi importante para as minhas filhas, para o meu lar verdadeiramente. Até quando eu gravo essas lições aqui, isso tem um impacto muito importante no meu lar, na minha família. Então vale a pena você, pelo menos uma vez por semana, fazer um devocional, colocar hinos para cantar, para vocês ouvirem, as crianças, né? Porque a gente deixa a criança tanto no celular. Aqui em casa a gente não deixa tanto, mas tem gente que fica tanto no celular, e em vez de colocar ali no YouTube um louvor, né, para ficar ouvindo, ou aqueles vídeos que tem hinos, Turma do Cristãozinho, né, que tem aqueles corinhos, e tem os vídeos que chamam atenção, tem outros também que eu esqueci aqui, mas tem muitos, 3 palavrinhas, né, também são voltados para criança. Então tira seu filho do jogo, tira seu filho do celular e coloca essas coisas, né? Liga sua televisão smart aí, não sei se você tem ou não, eu não tenho, mas eu coloco DVD aqui em casa, né? A gente assiste, mas eu quero aprofundar mais nisso porque eu sei que realmente vale a pena. E aí você vai ter um filho abençoado por onde ele passar. O seu esposo vai ser abençoado, a sua esposa vai ser abençoada. E realmente vale a pena. Façam isso, irmãos, vocês vão ver. No 2.3, nós vamos ver aqui, todo novo matrimônio precisa cortar o cordão umbilical. Isso é muito importante, né? Deixará o homem pai e mãe, se possível, geograficamente, ou seja, muda de casa, não fica na casa do pai, não fica na casa da sogra, não, ou do sogro. Você precisa ter a sua casa, o seu lar. Se possível, financeiramente, dependa do seu próprio trabalho, faça um esforço, né? Se possível, emocionalmente, ou seja, não deixe a sua família, não deixe os seus pais intrometerem no seu relacionamento, nos seus sentimentos, porque agora você formou um novo grupo familiar. Então agora é sua responsabilidade, você precisa assumir essas responsabilidades. E aqui também, se possível, nas tomadas de decisões. Respeitar, honrar e obedecer o pai e a mãe é um mandamento com promessa, é importantíssimo. Bem diferente de viver na dependência, é totalmente diferente.
Também não é abandoná-los, mas evitar que os parentes intrometam, interfiram e mandem no seu casamento. Muitos casamentos são destruídos, acabam por causa de influência de parente. Gente, isso é muito sério. Não, eu tenho que ir lá pedir um conselho pro meu pai, eu tenho que ir lá falar pra minha mãe. Todo probleminha que tem que ir lá contar pra mãe. Porque no início do casamento, você tem aquele momento maravilhoso, mas que você vai tendo descobertas, né, das bagagens que o outro traz. E aí são pessoas diferentes, são pessoas criadas de forma diferente. Então acontece mesmo de ter alguma coisa que vai ter uma intriga, às vezes, que vai ter algum probleminha ali. Vocês têm que aprender a se resolver. Não é tudo que é levar para o pai e para a mãe, tudo tem que contar para algum parente, tem que contar para isso, para aquilo. Não, não faça isso. Isso vai destruir o seu casamento. Você não pode deixar ter influência. Tem que cortar o cordão umbilical e cortar por completo, porque qualquer dependência é prejudicial. Tem gente que, porque o pai e a mãe ajudam financeiramente, né? Aí deixa influenciar. Meu Deus, isso é uma furada. Não deixa isso acontecer. Né? Aceitar um presente de vez em quando, né? Ou uma ajuda, assim, no momento que não tem jeito mais. Tudo bem, mas não seja dependente. Não seja. Você precisa assumir a sua independência e lembrar que você depende somente de Deus. A gente precisa das pessoas, depender não. Então, corta esse cordão umbilical, pelo amor de Deus, e assuma a sua responsabilidade como homem da família, como mulher da família, né? Assuma e você vai ver que as bênçãos de Deus vão estar sobre você. É difícil, não é fácil, eu sei disso. Muitas vezes tem coisas que a gente vai perder facilidades, né? Muitas vezes por causa de alguma ajuda, mas é preciso acontecer isso, para que você tenha uma família abençoada. Você precisa cortar esse cordão umbilical, mas não pode desprezar os pais, é claro, existe diferença nisso, né? Existe grande diferença, mas precisa deixar de ser dependente, amém? Deus abençoe. No tópico 3, nós vamos ver as promessas de Deus para a família. Deus tem bênçãos para todas as famílias, mas as promessas se tornam condicionais, ou seja, para a gente alcançar as promessas, as bênçãos de Deus, a gente tem que seguir princípios. E esses princípios estão no nível espiritual. Então, como as bênçãos e as promessas são espirituais, estão numa dimensão espiritual, eu preciso seguir regras, seguir situações, conselhos que Deus dá para mim alcançar esse nível espiritual. E você vai entender isso quando você ler lá sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Então, quando você deixa de praticar as obras da carne, começa a produzir o fruto do Espírito, você começa a entrar na dimensão espiritual. E aí você alcança essas bênçãos, essas promessas. Então, não é porque Deus, Deus, ele só abençoa se fizer isso e aquilo. Não funciona assim. A bênção é para todos os que querem. Mas esses que querem precisam, então, entrar nessa dimensão espiritual. Deixar, porque a carne não alcança nada de Deus, somente o Espírito. Então eu preciso preparar o meu Espírito, eu preciso então obedecer mesmo, não tem outra coisa, é a obediência, né? E é uma coisa que a gente tem dificuldade, mas precisamos cumprir esse princípio. E aqui vai falar, o Salmo 128 é um reflexo disso. Para a felicidade no lar existem pré-requisitos: temer a Deus e andar nos seus caminhos. Olha, tá vendo o que é? As promessas só virão quando as regras forem cumpridas. Há leis que regem o lar, todas elas dentro do manual, que é a Bíblia Sagrada. Se elas forem desrespeitadas, trarão consequências graves para a família. Por isso, o casal deve viver as ordenanças divinas para que a família goze das bênçãos prometidas, para que você alcance essas bênçãos que estão aí para quem quiser. Mas para a gente alcançar, tem que seguir os princípios, né? E aí no 3.1 nós vamos ver aqui, dizendo: a tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa. O salmista no Salmo 128, 3, a parte A, compara a mulher de um homem temente a Deus a uma videira, que é admirável na sua frutificação. A videira é muito admirada, né? Porque ela representa
a esposa como sendo uma fonte de alegria. A videira ela é admirada por causa da qualidade do fruto e outras coisas que nós vamos ver, mas representa uma esposa sendo uma fonte de alegria. Aí o salmista vislumbrava essa árvore, como ela era importante na produção de uvas, na fabricação de vinho, que é fonte de alimento, nutrientes, renda e remédio. Então vejam quantas coisas boas essa árvore produzia, né? Quantos benefícios. E também vai falar que dava alegria, né? Essa fruta dava alegria aos pobres que colhiam os respingos para seu sustento. Então são muitos benefícios que essa árvore produzia e provavelmente produz até hoje, onde é plantada, né? E ela simbolizava prosperidade, abundância, fecundidade e a beleza de um lar aconchegante e feliz. A Bíblia está repleta de metáforas usando a agricultura para falar de coisas importantes. Jesus usou muito essas comparações. Então, aquele que é abençoado, aquele que é temente a Deus e anda nos seus caminhos, aquele homem que faz isso vai ter uma mulher assim, vai ser alcançado por uma esposa assim, se seguir a direção de Deus, né? Uma esposa abençoada, uma esposa que traz alegria, que é fonte de alimento, de nutrientes, de todo tipo. Aqui, cada uma dessas coisas tem um simbolismo espiritual, para o lar, para a família, para ela mesma. Eu não vou aprofundar porque é muito extenso se eu for aprofundar nesses detalhes. Mas não é só, a gente não pode olhar só com os olhos carnais, só de forma material. Você tem que ter uma visão espiritual para entender. Então, peça ao Espírito Santo que ele vai te dar um entendimento. Mas é muito importante. E aqui vai falar que para obter as promessas de Deus para a família, existem regras bíblicas claras e contundentes que caracterizam algo que é definitivo. Contundente é aquilo que é definitivo, inquestionável e impede a possibilidade de contestações. Não tem o que contestar. E pronto. E não tem nem como você trazer algo para falar o contrário, entendeu? É definitivo. E aí, traz essas regras. São claras e dessa forma. Você pode pesquisar e entender. O marido, ele é agraciado com uma mulher frutífera quando ele segue essas regras, quando segue princípios. Uma mulher virtuosa, uma mulher sábia, que faz do seu lar um ambiente saudável, né? A mulher sábia, ela edifica a sua casa. Então, essa mulher que vai ser a bênção sobre esse marido que é obediente, que é temente a Deus, que segue a direção de Deus, né? E uma mulher, a mulher que também obedece a Deus, que é temente a Deus, que segue a direção de Deus, ela não vai passar vergonha no seu marido e vai respeitar ele. Então, veja, é algo que é maravilhoso. E também ela será agraciada com um marido temente a Deus e cumpridor dos seus deveres como pai de família, como cabeça do lar, fiel a Deus e fiel à sua esposa. E que ama ela, porque o que Deus estabeleceu para o homem é amar a sua esposa, como Cristo amou a igreja. Então, você vai ser muito abençoada. E você, esposo, vai ser muito abençoado. Então, vale a pena nós seguirmos os princípios que Deus estabeleceu, andarmos em obediência, andarmos na direção de Deus, porque olha que bênçãos, né? Olha que maravilha ter um esposo que ama, que respeita, que é fiel, que cuida, né? Cuida do lar, cuida da família. Ter uma esposa sábia, uma esposa que cuida do lar, uma esposa que é auxiliadora, temente a Deus, submissa, que é o que quer dizer isso, que está no mesmo propósito, na mesma missão, cumprindo o mesmo projeto, né? Debaixo da mesma missão, né? Eles não, por mais que tenham algumas divergências por serem diferentes, mas eles estão juntos, caminhando juntos, um ajudando o outro, um apoiando o outro. Isso é ser submisso, né? Então é muito importante, vale a pena a gente obedecer, vale a pena a gente seguir princípios. E depois que você vive essas recompensas, você se sente maravilhado, você se sente realizado. E é uma bênção mesmo, vale a pena de verdade. 3.2, os teus filhos como plantas de oliveiras,
de oliveira à roda da tua mesa. O salmista no Salmo 128:3, a parte B, compara os filhos de um homem temente a Deus a uma oliveira, que é uma das mais valiosas árvores para os hebreus, que representa os filhos fortes e cheios de saúde como uma oliveira nova, reunidos à volta da mesa. Era chamada dignamente de rainha das árvores. Olha que lindo, né? Olha que maravilhoso. Uma árvore muito importante. Ele vislumbrava como esta belíssima árvore é importante na produção de azeitonas e de azeite, que é fonte de alimento, renda e remédio. E unção também, né? Madeira para esculpir e generosidade, dando aos pobres a alegria de colher os seus respingos para a sua sobrevivência. Né? Aquilo que caía, aquilo que sobrava, os pobres iam ali e colhia daquelas árvores, né? E sobrevivia com aquilo. Então veja quantas bênçãos essa árvore trazia e traz, né? Então, assim são os filhos daquele que teme a Deus, daquele que obedece, daquele que segue a direção de Deus. Tem orgulho de falar, esse é meu filho, essa é minha filha. Não tem reclamação. Todos têm os seus defeitos? Tem. O pai, a mãe, os filhos? Tem. Mas são pessoas dignas, são pessoas que procuram viver uma vida diferenciada, que tem o caráter de Cristo. São filhos educados, são filhos estudiosos, são filhos que valorizam seus pais, que respeitam, que obedecem e fazem diferença por onde passam. Então isso é maravilhoso, né? A gente que é mãe, a gente que é pai, a gente fica muito feliz quando a gente vê os nossos filhos fazendo a diferença, sendo elogiados. E você vê isso ainda mais, você fica mais feliz quando você vê que eles estão felizes sendo assim. Porque isso faz bem, né? Viver uma vida correta, uma vida na direção de Deus, faz bem, preenche o vazio da nossa alma. E a gente vê isso nos nossos filhos, quando a gente é temente a Deus e passa isso para os nossos filhos. É maravilhoso, né? E aqui nós vamos ver que os pais que temem ao Senhor sempre ensinarão os filhos no caminho que devem andar, seguindo os princípios bíblicos e, consequentemente, colhendo os frutos do seu plantio. Os pais nunca deverão negligenciar os princípios da palavra de Deus para não arcarem com as consequências. Quando os pais são disciplinados no casamento, eles irão saborear dos doces frutos que o mesmo proporciona. Seus filhos não os abandonam, participam da comunhão com a mesa posta e estão sempre reunidos, gozando do convívio familiar. Sentem realização em estar reunidos com a família, alegria mesmo. E por sua vez, os filhos também serão contemplados com pais amorosos, protetores, carinhosos, que os entendem e os respeitam. Então veja como é maravilhoso, né? É algo que é completo mesmo. Deus, ele pensa em tudo, sempre ele cuidou de tudo. Então, vale a pena a gente obedecer ao Senhor. E no 3.3, viverás para ver os filhos de teus filhos. O salmista diz no Salmo 128, 6a, parte A, como será abençoado um homem temente a Deus. A promessa de viver para ver os filhos dos filhos é empolgante e abençoadora. A chegada dos netos é algo indescritível. A emoção de ter os netos por perto ou poder participar de momentos com eles não tem preço. Tal experiência faz parte da porção que Deus prepara às famílias nesta terra. Ser avô e avó é como amar o filho pela segunda vez. Há um ditado que diz, os netos são filhos como açúcar. E nessa relação existem benefícios para ambos os lados, tanto para os netos como para os avós, né? Porque eles são beneficiados com o amor um do outro. E isso é muito importante, né? Eu não sou avó, mas eu já ouvi tenho colegas, tenho amigos que são avós e que falam que é algo diferente. O amor que elas sentem pelos netos, não dá para explicar. Então é uma coisa maravilhosa. Eu vejo no olhar, na fala dessas pessoas, né? Então é uma bênção de Deus. Então é um princípio de quem é temente a Deus e alcança isso. E não é só ter neto, mas é conviver bem com eles, é ter aquela experiência de amor do neto pela avó e da avó pelo neto. Isso é que é uma bênção de quem é temente a Deus.
É além de nascer só um neto ali, falar que tem neto, vai além. É aquele sentimento maravilhoso que a pessoa sente. E aí, é impressionante como essas duas gerações trabalham na saúde física, emocional e psicológica uma da outra. Então, os netos faz bem em todas as áreas da vida do avô e da avó, e os avós faz bem também para os netos. Aqueles que são tementes a Deus, né? Aqueles que seguem princípios, porque tem uns que não dá muito certo não, né? Tem uns que às vezes estragam o neto, outros estragam o avô. E o salmista declara ainda que é bênção de Deus viver para ver os frutos. É uma bênção, né? Essa relação de ser avô, de ter um neto, né? É bênção de Deus. É ver os frutos dos frutos, que representam mais uma corda do nosso coração e as meninas dos nossos olhos. Sabe, dizem em Provérbios 17:6 que os filhos dos filhos são uma coroa para os idosos e que o maior orgulho e alegria para os velhos são os seus netos. Os avós são agraciados e premiados contemplando sua posteridade. Olha que bênção, né? E tem muitos que não é nem velho, né? Tem muitos avós aí, tem muitos se tornando avós novos, né? E são abençoados da mesma forma, sentem essa alegria, essa paixão, essa coisa boa. Então, é muito bom a gente servir ao Senhor e obedecer, seguir princípios, né? Temer a Deus, porque isso faz uma diferença muito grande na nossa vida e na nossa família. E a conclusão vai nos dizer: a família jamais acabará, pois é projeto de Deus para o ser humano. E o que Deus faz, homem nenhum poderá destruir. Para nós cristãos, é uma responsabilidade, uma honra lutar pelo nosso casamento, pela nossa família, cumprindo a palavra de Deus. A gente se sente realizado em fazer isso, a gente fica feliz e a gente luta sim pela nossa família. Amém? Vamos lutar, vamos continuar buscando a presença de Deus e obedecer para que a nossa família seja abençoada, em nome de Jesus. Amém? E até a próxima, se Deus assim nos permitir, se Jesus não tiver voltado. Um grande abraço, fiquem com Deus.